Prontinho. Bom, pasmem, mas hoje eu não vou falar sobre criança. Não necessariamente, né? A gente vai falar um pouquinho ali discretamente, mas o tema não é só para as crianças hoje. Tem poucos jovens hoje na igreja, mas é uma mensagem que serve para todos nós. Desde que a gente nasce, a gente já entra em um relacionamento com os nossos pais. E hoje eu queria partilhar com vocês, era especialmente para os jovens, né, e para as crianças, para refletirmos um pouco sobre os relacionamentos e a importância deles na nossa vida. E são conselhos que eu, Giovana, gostaria de ter ouvido antes na minha vida e ter aplicado antes. Por isso é crucial a gente entendermos como a gente cultiva um relacionamento saudável e edificante. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês em Provérbios 13:20. Fladson, pode passar para mim, fazendo o favor. Eu coloquei o versículo no slide, mas quem quiser acompanhar na Bíblia... Amém? Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Todo jovem, quando eu falo jovem, mas já abrange todos nós aqui dentro da igreja, deveria seguir alguns conselhos básicos e principais na nossa vida, são essenciais. Ser cristão não é algo fácil. E ser cristão em um mundo onde tem várias informações corruptas não é fácil. Então, assim, é algo muito difícil. E eu creio que muitos jovens passam por esse problema. Eu passei por esse problema. E é bom a gente nos orientar melhor sobre esse assunto. Pode passar para mim, Fladson? Eu separei um texto de Ellen White para a gente começar a falar. Nosso primeiro relacionamento dessa noite que a gente vai meditar é sobre o relacionamento familiar. Eu separei um texto de Ellen White, vou fazer a leitura. Deus deseja que nossas famílias sejam símbolo da família do céu. Conservem pais e filhos em mente este fato cada dia, mantendo entre si relações de membros da família de Deus. Então sua vida será de tal natureza que dará ao mundo uma lição objetiva do que pode ser famílias que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Cristo será glorificado. Sua paz, graça e amor impregnarão o círculo da família, como um precioso perfume. Bom, é do entendimento de todos que a família ela é uma instituição divina. Ela foi planejada por Deus. E a família deve ser um refúgio, deve ser um apoio, um ambiente de amor. E cuidado, eu já comentei em outros sermões que a gente deve também construir isso com os filhos. Deve ser um ambiente seguro, que eles se sentem acolhidos, deve ter amor, deve ter respeito, deve ter compreensão. Isso é uma estrutura familiar. Então a gente vai criando ali o relacionamento dentro de casa com os nossos filhos. E como diz no texto, né? Deixa eu só achar. Cristo será glorificado. Se o nosso lar transmite o que Deus nos ensina, Cristo será glorificado. Pode passar para mim de novo, Fladson, outro textinho de Ellen White, também sobre família. Muito depende do pai e mãe. Devem eles ser firmes e bondosos em sua disciplina e devem trabalhar o mais diligentemente a fim de terem uma família bem ordenada, correta e possam os anjos celestiais serem aí atraídos, a fim de comunicar paz e uma influência odorífera.
Falando especificamente sobre o relacionamento dos pais, é importante a gente ressaltar que os pais têm a responsabilidade do caráter dos filhos. Os pais moldam as crianças, então é importante ter em mente isso, quem é pai, que vocês são responsáveis pela formação de caráter do seu filho. Você está preparando o seu filho para o mundo afora, nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos na escola, nos relacionamentos no trabalho, nos relacionamentos dentro da igreja. Você está formando o seu filho. Então é muito importante termos em mente isso. Que devemos criar os nossos filhos, eu não tenho filho, mas os nossos filhos nos caminhos do Senhor, para manter aquilo na cabecinha deles. Os pais têm o papel de instruir os seus filhos na palavra de Deus. Além disso, é essencial a gente cultivar um ambiente de amor, como eu já citei, de respeito, de compreensão, estando dispostos a ouvir. A gente tem que mostrar para a criança que a gente está disposta a ouvir elas, assim como a gente quer comunicar com elas, elas também têm que ver que a gente quer ouvi-las, que elas têm os valores dela, que elas podem confiar na gente. Temos que criar esse ambiente seguro. Temos que ensinar os valores cristãos, para que juntos possam construir um relacionamento fundamentado na fé de Cristo. Eu vivenciei essa semana uma situação com crianças. Elas tinham entre 6 e 7 anos. Um menininho, ele é até um tanto que agressivo, pelos comportamentos que eu observei. Ele foi grosso com uma coleguinha. A coleguinha era pequenininha. E eles estavam fazendo uma atividade, toda hora alguém entrava na frente da coleguinha. E ela não conseguia participar, porque ela era pequenininha, então os maiorzinhos tudo entrava na frente dela. E ela começou a chorar. Foi a maneira dela expor o sentimento de tristeza, ela começou a chorar. E aí o menininho pegou, olhou para ela bem rude e falou: "Você já percebeu que você sempre chora?" E aí que ela chorou mais ainda. E eu pensei na palavra que ele falou. "Você percebeu que você sempre chora?" Provavelmente essa palavra ele ouviu no ambiente lar, no relacionamento com os pais. Ou o pai que fala para a mãe, ou até mesmo os pais que dirigem aquela palavra para a criança. E aí, no mesmo dia, a menininha queria sentar do lado desse menininho. E ele foi grosso de novo com a menininha, falando que não era para ela sentar lá. E um outro menininho, observando isso, falou bem assim para ele: "Fulano, não fala assim com ela. Ela é uma princesa. A gente tem que respeitar as mulheres." Vocês percebem como o relacionamento entre pais e filhos influenciam a vida lá fora? Eu fiquei toda fofinha, né, com o menininho. E eu achei muito importante isso, que os pais, eles influenciam. Vocês são responsáveis. Bom, acabando o nosso assunto agora familiar, a gente vai entrar para um assunto que são os relacionamentos amorosos. E o que a palavra de Deus nos orienta? O que ela nos instrui sobre os relacionamentos amorosos? Nos instrui a buscar sempre a vontade do Senhor. O relacionamento amoroso, ele deve ser pautado com amor, fidelidade, respeito e mutualidade. É essencial buscar um parceiro que compartilhe dos mesmos valores e princípios que você, para que juntos vocês possam construir um relacionamento fundamentado na fé de Cristo. O meu pai, hoje eu conversando com ele sobre os relacionamentos amorosos, ele falou bem assim, que ele viu um comentário: quando você estiver procurando um parceiro, uma parceira, você não tem que procurar um parceiro e uma parceira que tenha os mesmos pensamentos que você, que pense igual a você. Mas você tem que procurar um parceiro, uma parceira que pense igual a Deus. Tem um textinho de Ellen White também que eu separei. Fladson, pode passar para mim, fazendo favor? Que diz bem assim: isso. "Não permitirás que o sentimentalismo amoroso te cegue, de tal maneira a visão que não possas discernir os elevados direitos de Deus sobre ti." Essa primeira parte me pegou,
não permitirás que o sentimentalismo amoroso te segue. Um relacionamento amoroso, ele é um dos maiores presentes que Deus nos deu. Ele é divino. Ter alguém do seu lado, um companheiro, uma parceira, é divino, mas ao mesmo tempo pode ser uma maldição. Se não tiver os princípios bíblicos, se não estiver dentro do plano divino de Deus, ele pode ser uma maldição. E por que é tão importante, Giovana, ter um relacionamento que segue todos os princípios que Deus nos dá? Por que é importante? Para que haja paz entre vocês. Para que haja realmente um relacionamento saudável e edificante. Por isso é importante. E meninos e meninas, mulheres e homens, regra número 1. Se um relacionamento, se o seu namorado, se a sua namorada, se o seu esposo, sua esposa atrapalha o seu relacionamento com Deus, renuncie. Corta. Vai doer, mas renuncie. Se não está agregando ali na sua vida para o seu crescimento espiritual, o crescimento de vocês espiritual, renuncie. Meninas, vocês são princesas. E meninos, vocês são príncipes. E tem um versículo que a gente deve guardar para nós. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde seu coração, porque deles procede as fontes da vida. Então devemos guardar o nosso coração. Eu acho que todo mundo já sabe, no presente momento, no atual momento, eu estou solteira. E quando eu e meu ex-namorado, a gente tomou a decisão de romper a nossa relação, eu fiquei muito confusa. Eu não conseguia entender nada, eu fiquei, meu Deus, por que isso está acontecendo? A gente tinha planos, mas a gente não tinha Deus em primeiro lugar. A gente não tinha. Mas Deus, ele é maravilhoso. Ele afasta pessoas da nossa vida para que o plano dele comece a agir nas nossas vidas. E pessoas que não agregam na nossa vida, devem a nós tirá-las da nossa vida. Devem a nós. A gente renunciar, como eu disse, a gente se afastar. Pessoas que não honram a Deus e nos conduzem aos maus caminhos, devemos nos afastar. Uma oração que eu faço muito hoje em dia é bem assim: Senhor, guarde o meu coração. Guarde o coração do meu futuro marido e me dê sabedoria, para quando ele chegar, eu souber que foi o escolhido, que o Senhor escolheu para mim. Devemos nos manter calmos e não ansiosos, porque Deus, ele já sabe o dia que eu vou casar. Ele já sabe o dia que o Guilherme vai casar. Então, não precisamos ficar ansiosos. Ai, meu Deus, eu estou em pânico, eu vou ficar solteira, eu não vou arrumar ninguém que não sei o que. Não, calma. Tudo tem um propósito. Às vezes, Deus nos permite ficar sozinhos para a gente evoluir como seres humanos. Às vezes a gente precisa. Tudo é um processo. E eu separei um textinho de Ellen White, não está no PowerPoint, mas eu vou falar para vocês. Com frequência, nossos planos são frustrados, a fim que sejam cumpridos os planos que Deus tem para nós. Eu achei muito interessante, porque nem eu falei, quando aconteceu tudo, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas Deus tinha um outro plano. Eu separei um textinho, é uma citação que eu peguei na internet. E fala sobre relacionamentos, que diz bem assim: quando a gente quer muito uma pessoa, a gente se engana. A gente tenta encaixar aquele outro ser humano em posições que nunca foram deles. A gente clama a Deus para um sim em algo que já começou, destinado a um não. A gente quer, a gente bate o pé e faz pirraça feito criança para conseguir. Mas um dia a gente percebe que o amor, ele tem que ser uma via de mão dupla. Tem que ser
complemento, tem que ser ajuda. Amor que é luta é ego. Amor que rebaixa é dor. E então a gente aprende que o amor que não é amor não encaixa, não orna e não serve. Não precisamos ficar desesperados. Deus já preparou uma pessoa para nós. Vamos manter calma, galera. Bom, encerrando esse nosso assunto sobre relacionamentos amorosos, a gente também entra em um assunto que é muito importante e que eu fiquei muito feliz com a igreja do Vila Kellen hoje, que é o relacionamento entre irmãos. É o relacionamento na igreja. Hoje a gente teve aqui, um momento com as mulheres e foi lindo. Tantas irmãs, a gente pôde se conhecer, tivemos nosso chá, a palestra foi maravilhosa, a dinâmica da Janete foi incrível, foi tudo maravilhoso, foi tudo planejado. E é isso, é bom que os irmãos vivam em união, é bom que a gente esteja juntos. E é necessário lembrar que a gente somos um corpo e que cada membro tem uma função. Devemos amar e cuidar uns dos outros, servindo uns aos outros com humildade e compaixão. Na igreja devemos ser encorajadores, pacientes e dispostos a perdoar. É que nem aquele versículo, que eu acho que é Pedro que pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes meu irmão pecou comigo? Quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Deus diz: não digo 7 vezes, mas eu digo 70 vezes. Então é importante a gente perdoar. Nossos relacionamentos devem ser uma expressão viva do amor que Deus tem por nós. E por fim, entra os relacionamentos na escola, na faculdade, no trabalho. E esses relacionamentos, eles têm um papel fundamental na vida do cristão. Porque é no ambiente dos amigos que eles vê o verdadeiro cristão. Será que a Giovana e a Isabela, na faculdade, está sendo um bom exemplo de cristã? Será que a Giovana, no ambiente de trabalho, está sendo uma boa cristã? Será que as crianças, quando me vê lá, falam: nossa, minha professora, eu vejo Deus nela? Ou não? Então a gente deve ficar muito atento, a gente tem que ser muito vigilante com isso, com os nossos relacionamentos afora. O que eles veem em nós? O que estamos passando para eles? É aquela, E também temos que tomar cuidado, porque os bons costumes, as maus companhias corrompem os bons costumes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente anda também. Essa semana eu até comentei com uma amiga minha, que ela tem a idade do meu pai, ela tem 40 anos. E eu falei pra ela: Nil, eu me sinto uma velha, porque na faculdade os meus amigos têm tudo a idade do meu pai. O mais novo tem 26, se eu não me engano. E eu fiquei: gente, por que eu não consigo? Os adolescentes, fui esses tempos tentar, me socializar com os adolescentes. E não é, sabe? Os adolescentes, eles não estão mais focados em ser pessoas melhores na faculdade. Eles saíram da faculdade e foram fumar. E eu fiquei: gente, é por isso que eu fico com os velhos. Então, devemos tomar cuidado com as nossas companhias, com as pessoas que têm ao nosso redor, com as conversas que a gente fala também no ciclo de amizade. A gente tem que ter muito respeito, tem que ter cooperação e bondade, permitindo que nós possamos influenciar as outras pessoas no ambiente que a gente está. Independente do ambiente, a gente tem que ser uma influência boa e positiva. E por último, uma conclusão, um apelo é que, irmãos e irmãs, em todos esses relacionamentos devemos nos lembrar que devemos buscar a orientação de Deus. Em todos os relacionamentos devemos buscar a orientação. E como que a gente busca essa orientação? Orando, meditando, tendo um momento com Deus. Porque, querendo ou não, o nosso relacionamento com Deus também nos influencia nos outros relacionamentos. Se Ele não for o primeiro em nosso coração, quem vai ser? Pois Cristo é Ele que nos capacita a amar
perdoar e restaurar relacionamentos. Que sejamos agentes de transformação, demonstrando o amor de Deus a todos que nos rodeiam e glorificando seu nome em nossas relações interpessoais. Que a graça de Deus esteja com todos nós. Agora, para finalizar, eu vou cantar um hino que fala sobre o nosso verdadeiro tesouro.